São Bento de Núrcia foi um monge italiano, iniciador da Ordem de São Bento ou Ordem Beneditina. Escreveu a Regra de São Bento, livro que transmite as instruções para a criação dos mosteiros. É festejado em 21 de março. São Bento de Núrcia nasceu em Nórcia, na Itália, no ano de 480. Filho de uma rica família do lugar, era irmão gêmeo de Escolástica, que também veio a se tornar santa. Bento foi preparado para estudar humanidades em Roma. Aos 13 anos, partiu para a capital com uma fiel governanta. Em pouco tempo, desiludido, resolveu abandonar tudo e agradar somente a Deus. Seu biógrafo, o Papa Gregório Magno, conta que Bento sai de Roma, com sua governanta, à procura de isolamento, atravessa Tivoli e, depois de um dia inteiro caminhando, chega à aldeia de Alfilo, onde consegue pousada. Nesse local, um fato curioso chamou a atenção de todos. Enquanto Bento orava e recolhia os pedaços de uma vasilha de barro que havia caído no chão, a vasilha se recompôs, sem uma rachadura. Isso seriam os primeiros sinais da vida santa de Bento. Depois do ocorrido, as pessoas começaram a segui-lo, com um misto de curiosidade e veneração. Bento fugiu do lugar abandonando sua ama e seguiu em solitária caminhada e com a ajuda de um monge, que lhe deu um hábito de frade. Por volta de 505, Bento abandonou Roma e se refugiou em uma gruta, em Subiaco, onde permaneceu durante 3 anos como eremita. Posteriormente, para proteger e preservar a gruta sagrada, conhecida como Sacro Speco, foi construído o mosteiro de São Bento, cravado nas montanhas de Subiaco. Depois de 3 anos orando longe do mundo, Bento resolveu sair disposto a criar uma nova forma de viver a religião, que não suprimisse os prazeres da amizade. Tinha cerca de 30 anos quando foi chamado para dirigir uma colônia onde viviam alguns monges. Bento tentou pôr em prática suas ideias, mas a rígida liderança não estava agradando os monges, que tentaram assim envenenar o vinho de Bento, mas ao estender a mão para benzer o vinho, a taça se espedaçou. Bento necessitava de novos homens e eles não tardaram a chegar. De volta a Subiaco, esses religiosos iniciam a construção de 12 mosteiros, espalhados por vales e colinas. Cada mosteiro seria hospedagem para 12 monges, presidida por um decano, todos dependendo de um mosteiro central onde ficaria a direção geral. Mais uma vez, a iniciativa de Bento desagrada a um padre de uma igreja próxima que vê passar vários fiéis a caminho dos mosteiros. Inicia contra ele uma campanha difamatória e resolve envenená-lo, sem sucesso. Bento resolve abandonar o local e seguiu para o Monte Cassino, lugar situado entre Roma e Nápoles. Por volta de 529, funda um mosteiro que viria a ser o primeiro de sua ordem. São Bento de Núrcia expõe seus projetos para a construção do ideal monástico, satisfazer as exigências da oração e da vida comum, dar hospitalidade aos refugiados, dispor de locais adequados às tarefas indispensáveis. Por volta de 534, escreveu o livro Regula Sancti Benedicti, a Regra de São Bento, onde expressou todas as exigências para a construção dos mosteiros. A obra serviu de base para a organização da maioria das ordens religiosas. Tem por princípio o convento autossuficiência, tanto material quanto espiritual. São Bento de Núrcia, 6 dias antes de sua morte, mandou preparar sua sepultura. São Bento de Núrcia faleceu em Monte Cassino, Itália, no dia 21 de março de 547. Em 1964, foi designado patrono da Europa pelo Papa Paulo VI. Sua canonização ocorreu por volta de 1220 por Papa Honório III. Ative as notificações, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal, assim o YouTube te avisará quando tiver vídeos novos. Ora por nós!